Agora, meu nobre aluno, conforme eu falei para você, depois da revisão, depois da aula, né? Eu falei que ia fazer aquela revisão para ajudar você na sua atividade de sala. Então vamos lá, então, olha aqui, ó. Revisando conteúdos. Revisando conteúdo. Veja aqui na telinha. Vamos lá? O que é que nós vimos aqui, ó? Óxidos. O que é que são óxidos mesmo? São compostos binários formados por átomos de dois elementos químicos, dos quais o oxigênio é o mais eletronegativo. Ou seja, ele apresenta carga 2-. Ele está sempre à direita do composto. E aí nós vemos como exemplo óxido de cálcio, né? Então, o oxigênio sempre o mais eletronegativo. Óxido de sódio, porque os metais, eles são eletropositivos, ele apresenta baixíssima eletronegatividade. E aí nós temos óxido de cálcio, nós temos óxido de sal. E ainda lembrando, né, por ser óxido de metais, com certeza eles também são classificados como óxidos básicos, né? Aí sendo óxidos ácidos. Em geral, eles são formados por metais, elementos com alta eletronegatividade, e são compostos covalentes. Que é isso? Quando eles se ligam com oxigênio na formação dos óxidos, as ligações são covalentes. Os metais, não, aí seriam compostos iônicos, tá certo? Aí, como exemplo, nós temos aqui, ó, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o pentóxido de nitrogênio, né? Você está vendo que também, pela nomenclatura, eu estou utilizando os prefixos. Geralmente, esses óxidos que são ácidos, eles geram poluição e vão para a atmosfera. Por quê? Se fossem os óxidos básicos, ele estaria no solo, na forma de rochas, etc. e tal. Tá bom? Aí, já nos básicos, conforme eu já falei, eles são óxidos, na maioria, formados por metais, elementos com alta eletropositividade, ou seja, baixa eletronegatividade, e caracterizando como composto iônico. Então, mais um detalhe para você entender que, se você tem óxidos básicos, onde o oxigênio, que é muito eletronegativo, está ligado aos metais que são pouco eletronegativos, esses óxidos são classificados como os óxidos básicos, ok? Aí, meu aluno, eu, na iminência, na certeza de que fizemos uma retrospectiva sobre os óxidos, agora desejo a você uma boa atividade de sala, lembrando que, logo em seguida, eu estarei de volta para comentar cada questão no sentido de tirar suas dúvidas e deixar você, ó, com óxido na mente, né? Isto é, aprendendo com certeza mais uma função inorgânica, ou seja, mais um tipo de compostos inorgânicos que estamos aprendendo através da química. Valeu? Boa sorte para vocês na atividade de sala e eu voltarei já já. Agora, como é que foi sua atividade aí? Tudo bem? Conseguiu resolver numa boa? Maravilha, hein? Fique ligado aí, aquele que realmente atendeu, acertou todas as questões, ótimo, parabéns, está ótimo. E para mim também, que é sinal de que eu expliquei e você conseguiu entender. Tem também os professores presenciais que estão aí com vocês, com certeza estão colaborando para o seu aprendizado. Vamos lá na questão de número 1? Vamos lá. A questão de número 1 diz o seguinte: relacione a coluna da esquerda com a da direita, de acordo com o óxido e sua classificação. Então, nós temos a classificação óxido duplo, óxido blásico, nós temos óxido anfótero, nós temos óxido neutro.
Mas também tem os peróxidos e também tem óxido ácido, tá bom? Vamos ver diferente? Relacionando os compostos da direita, como a gente poderia classificar esses óxidos? Qual seria, portanto, fazendo a numeração na coluna da direita, como é que nós conseguiríamos chegar à resposta correta? Vamos lá, então? Então, se você que estava aí na sala de aula, se você preencheu desta maneira, parabéns! O óxido de 3, o óxido anfótero. Então, o óxido de alumínio, ele, além de ser um óxido básico, ele também pode ser um óxido ácido. Ele tem essas características básicas. Então, não esqueça, nós vimos lá o óxido de zinco, e além disso tem o óxido de alumínio, e até eu falei durante a aula, digo, olha, óxido de alumínio, óxido de chumbo 2, poderão ser exemplos de óxidos anfóteros, não é isso? 4, NO, óxido de nitrogênio, que é o 4? Óxido neutro. E aí sim, 6, óxido de cloro. Um óxido de quê? De cloro. 6 é o quê? Um óxido ácido, porque o cloro é um ametal. 5, H2O. H2O2, peróxido de hidrogênio. Então, por quê? Quando é no peróxido, o oxigênio tem carga -1. Ele não tem carga -2. Então, o hidrogênio é 1. Então, assim, nós formamos peróxido de hidrogênio. É uma particularidade. Sempre que o oxigênio tiver NOx -2, ele é óxido. Sempre que ele tiver NOx -1, na água comum, então, quando eu tenho H2O, o oxigênio é -2, porque o H é +1. Mas quando eu tenho H2O2, o NOx do oxigênio é -1. Beleza? E aí, com relação ao Mn3O4, óxido de magnésio, um óxido duplo, por quê? Se você tem MnO2 e você coloca MnO2 mais MnO, é como se você tivesse, olha aí, acumulando 2 óxidos num único composto. Portanto, nós temos aí um óxido duplo. E bário, BaO2, óxido de bário, é o óxido básico, porque o bário é um metal. Valeu? Na questão de número 2, as indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica, SiO2. Isto para conferir o estado vítreo, né, que ele apresenta. Então, sempre que nós tivermos vidro, é porque na composição existe SiO2, que é o dióxido de silício, tá? E eles utilizam ainda com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da sílica, os fundentes Na2O, K2O, Li2O. A escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão deve-se ao fato de esses óxidos manifestarem caráter. Então, veja a estrutura lá do SiO2. Silício não é um metal, ok? Agora, sódio, potássio e lítio são metais. Então, com relação a isso, a escolha dos óxidos de potássio e lítio para reagir com a sílica, com SiO2. Então, se manifestam em que caráter? Será devido a esses Na2O, K2O, Li2O serem básico? Será que é o Pb neutro, C ácido, D misto ou é anfótero? E assim sendo, olha lá, qual foi a alternativa que você escolheu como a resposta certa? Se você escolheu a resposta A, parabéns. Estava claro, né? Olha, você tem aqui o óxido que está presente na sílica, na areia, enfim, na sílica. Mas aí, diante deles, que são os fundentes, nós temos
óxido de lítio, óxido de potássio, óxido de sódio. Quando nós temos óxidos que têm metais, não precisamos falar monóxido de lítio, monóxido de potássio, monóxido de sódio. Nós só utilizamos aqueles prefixos quando forem óxidos ácidos, óxidos que tenham metal ligado ao oxigênio. Então, voltando para aqui, a resposta, letra A. Parabéns a todos os alunos que escolheram a resposta A como correta, né? Olha lá. Por apresentarem em sua composição metais, os óxidos apresentados podem ser classificados como óxidos básicos. E aí, se você tem óxido de silício, então óxido de silício era um óxido ácido, tá bom? E aí, tranquilo? Podemos partir para a terceira questão? Assim sendo, veja o enunciado dessa terceira questão. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. E os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva ácida são H2CO3, ok? Que é formado pela reação de CO2 atmosférico com água. Temos também o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses 4 últimos ácidos são formados principalmente a partir da reação da água com óxido de nitrogênio, com óxido de enxofre, gerados pela queima de combustíveis fósseis, né? Olha aí, HNO3, HNO2, H2SO4. Óxido que tem nitrogênio, óxido que tem enxofre. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. E essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégia para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto confere maior acidez da água da chuva? Então, essa questão está relacionada com a força dos ácidos, ok? Quando nós estudamos sobre os ácidos, tá lembrado? Então, olha lá. Com relação à pergunta, se consideradas as concentrações, quais dos ácidos têm maior força na acidez? O que vocês aprenderam? Vocês foi dado uma dica, né? Então quer dizer que eu subtraio o oxigênio pelo número de hidrogênio de cada ácido. Quanto maior for a diferença, maior será a força daquele ácido. E assim, olha, eu estou dando uma dica. Lá, quando eu expliquei sobre ácido, eu falei sobre isso, né? Então, principalmente nos óxidos ácidos, que são ácidos que têm oxigênio no composto. Você pega o número correspondente à quantidade de oxigênio e subtrai de hidrogênio. Quanto maior for o valor, maior significa que aquele ácido tem um percentual maior. Quer dizer, libera maior quantidade de H+, quando está na presença da água, tá bom? E é por isso que a resposta certa, a letra D. Olha lá. Então, se você veja aqui no comentário, né? Você no comentário, nós temos. O enunciado foi dito que na água da chuva são encontrados os seguintes ácidos: H2CO3, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3. Logo, em uma mesma concentração, podemos dizer que o ácido mais forte, para maior acidez da chuva, é o ácido sulfúrico. Por quê? Qual a diferença? 4 menos 2. Dá quanto? 2, né? E 3 menos 1 do hidrogênio, 2 também. Portanto, se você olhar, o que apresenta diferença constante de oxigênio menos hidrogênio é a letra D. Portanto, são os ácidos mais fortes, contribuindo, consequentemente, para a chuva ácida, né? E aí? Então, é isso aí, justificando a resposta correta. Meus caros alunos, o que vocês aprenderam mesmo hoje? Sobre os óxidos, a definição, a classificação, a nomenclatura e a aplicabilidade deles. Quer dizer, os óxidos básicos formam minérios, os óxidos ácidos vão para a atmosfera e podem, com isso,
causar chuva ácida. Ó, um grande abraço para você, fique ligado e até a próxima aula. Tudo bem?